Existem muitos dons espirituais, mas nenhum é igual a este. Este dom é raro, exclusivo e nem todos os escolhidos possuem. Ele é reservado para poucos. O motivo disso é porque este dom tem um poder que poucos conseguem aguentar. Existem pessoas que caminham pela vida com uma sensibilidade espiritual diferente, que enxergam além do óbvio, percebem o invisível e sentem no espírito aquilo que ainda não aconteceu. Talvez você esteja aqui porque, em algum momento da sua vida, percebeu coisas antes de todo mundo. Sentiu mudanças no ambiente espiritual sem ninguém dizer uma palavra. Chorou sem entender o motivo, orou sem saber exatamente por quê, e depois descobriu que Deus estava te preparando para algo que ainda não havia se manifestado. Existe um poder oculto, uma chave espiritual, que não é ensinada nos púlpitos, não é explicada com facilidade e nem todos estão prontos para carregar. A Bíblia deixa claro que Deus revela seus segredos aos seus amigos, aos que andam em intimidade, aos que suportam o peso de conhecer antes, sentir antes e muitas vezes sofrer antes. Este dom tão precioso é o dom que te mostra coisas antes mesmo que aconteça. Você vê, sente, sonha e até mesmo imagina coisas que ninguém mais sabe, coisas que Deus confiou a você. Este é o dom de revelação. O dom de revelação não é um prêmio, é uma responsabilidade. E talvez isso explique por que sua vida nunca foi simples, porque você sempre sentiu que não se encaixava totalmente, como se estivesse em um nível de percepção diferente, observando o mundo por uma lente que poucos usam. Pare por um instante e reflita. Por que algumas pessoas vivem superficialmente a fé, enquanto outras carregam um fardo espiritual invisível? Por que alguns dormem em paz, enquanto outros acordam no meio da noite com o coração apertado, sentindo que precisam orar, interceder ou simplesmente ficar em silêncio diante de Deus? Será que isso é ansiedade? Ou será que é sensibilidade espiritual? Será que é fraqueza? Ou será que é discernimento? Ao longo deste estudo, o Espírito Santo vai responder perguntas que talvez você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Nos próximos minutos, você vai descobrir sinais claros, bíblicos e espirituais de que Deus pode ter derramado sobre você o dom de revelação. Você vai entender por que sempre percebeu coisas antes, por que certas conversas te cansam espiritualmente, por que ambientes carregados te afetam e por que você sente um chamado profundo para a oração, mesmo quando está exausto. Mais do que isso, você vai compreender o propósito desse dom, os perigos de ignorá-lo e o poder que ele carrega quando é alinhado à vontade de Deus. Há uma revelação específica, especialmente na penúltima lição de hoje, que pode destravar uma bênção que está retida na sua vida há muito tempo. Mas antes de começarmos, eu quero saber quem está caminhando conosco nessa jornada espiritual. Escreva agora nos comentários a frase "Paz do Senhor". Não é apenas um costume, é um ato espiritual de comunhão. Quando você comenta, você declara publicamente que está sensível à voz de Deus e disposto a ouvir o que Ele quer falar hoje. Muitas pessoas que acompanham este canal não têm uma igreja próxima, não têm alguém para orar com elas durante a semana, e encontram aqui um apoio espiritual, um lugar de alimento para a alma. Ao comentar, curtir e se inscrever, você não está apenas fortalecendo este canal, você está dizendo para Deus: "Eis-me aqui, fala comigo". Pense nisso. Se o dom de revelação é sobre ouvir Deus com clareza, então apoiar este espaço, permanecer até o fim e participar desde o início já é um exercício desse dom. Há pessoas que passam por este vídeo, mas apenas os escolhidos permanecem. Apenas os que têm fome espiritual conseguem ir até o fim. E se você sente que Deus pode estar usando esta mensagem como um sinal direto para a sua vida, não ignore. Há segredos que só são revelados a quem persevera. Agora, aquiete o seu coração. Respire fundo.
Peça em silêncio para que o Espírito Santo fale com você de forma pessoal, íntima e transformadora. Porque a partir deste momento, o estudo vai começar. Deus te faz perceber coisas antes que elas aconteçam. Existe um sinal silencioso, profundo e muitas vezes ignorado que acompanha aqueles que carregam o dom de revelação. E ele não se manifesta com espetáculo, mas com antecipação espiritual. Pessoas que possuem esse dom frequentemente percebem mudanças antes que elas se tornem visíveis. Sentem no espírito aquilo que ainda não tomou forma no natural e carregam um discernimento que não vem da lógica, mas da intimidade com Deus. Talvez você já tenha vivido momentos em que algo dentro de você alertava que uma situação iria mudar, que uma pessoa não era quem aparentava ser, ou que um caminho aparentemente seguro escondia um perigo espiritual. E muitas vezes, quando isso se confirmou, você ouviu frases como "foi coincidência" ou "você está imaginando coisas", quando na verdade era o Espírito Santo te dando acesso antecipado a uma verdade que ainda não havia sido revelada aos outros. Na Bíblia, vemos que Deus nunca age de forma aleatória. Ele anuncia antes, prepara antes e revela antes aqueles que ele escolhe. Foi assim com José, que ainda jovem, recebeu sonhos que mostravam um futuro que parecia impossível, mas que mais tarde se revelou com exatidão. Não porque José era especial aos olhos humanos, mas porque seu coração era sensível àquilo que Deus queria comunicar. Pessoas com dom de revelação costumam viver essa tensão. Elas sabem antes, sentem antes, mas nem sempre são compreendidas. Isso gera solidão espiritual, porque carregar informações que ainda não podem ser ditas é um peso que poucos suportam. Talvez você se identifique com isso quando lembra de vezes em que algo te incomodou sem explicação lógica. Você sentiu um alerta interno, uma inquietação que não vinha do medo, mas de um discernimento profundo. A ciência chama isso de percepção antecipatória, um fenômeno ligado à capacidade do cérebro de captar padrões sutis antes que se tornem conscientes. Mas a Bíblia vai além e revela que o espírito humano, quando alinhado com Deus, é capaz de perceber sinais invisíveis, porque o espiritual discerne bem tudo. Não é ansiedade, não é imaginação, é sensibilidade espiritual sendo ativada. Esse sinal também explica por que você muitas vezes se sente deslocado em conversas superficiais. Enquanto outros estão focados apenas no agora, você sente o peso do que está por vir. Enquanto muitos se distraem, você percebe o clima espiritual mudando. Isso não é para te assustar, mas para te preparar. Deus não revela antes para causar medo, mas para gerar posicionamento. O problema é que quando esse dom não é compreendido, a pessoa tenta abafá-lo, ignora os sinais e acaba vivendo em conflito interno, sentindo-se sobrecarregada sem entender a origem desse peso. Há também um aspecto doloroso nesse sinal. Nem sempre você pode avisar as pessoas. José contou seus sonhos e foi rejeitado. Pessoas com dom de revelação precisam aprender o tempo de falar e o tempo de silenciar. Revelação sem maturidade gera feridas. Por isso, Deus primeiro trata o caráter, fortalece o interior e ensina a confiar nele antes de permitir que aquilo que foi revelado se manifeste no tempo certo. Se você já sofreu por dizer verdade cedo demais, isso não foi um erro inútil, foi um aprendizado espiritual. Observe como sua vida sempre pareceu marcada por ciclos de preparação. Momentos em que tudo parecia parado, mas dentro de você havia uma sensação de que algo estava sendo construído. Isso acontece porque Deus revela antes para preparar o vaso que vai sustentar a revelação. Assim como um cientista precisa de instrumentos calibrados para detectar sinais invisíveis, Deus trabalha o coração dos escolhidos para que consigam perceber o que os outros não veem.
O dom de revelação não é sobre prever o futuro, mas sobre alinhar-se com a vontade de Deus antes que ela se torne pública. Se você sente que muitas vezes carrega esse tipo de percepção, não rejeite isso. Ore pedindo discernimento e humildade. Peça a Deus para te ensinar quando falar, quando calar e como agir diante daquilo que Ele te mostra. Porque quem recebe revelação não foi chamado para se exaltar, mas para servir, interceder e preparar caminhos. E essa preparação silenciosa é uma das maiores evidências de que Deus confiou a você algo precioso. No próximo ponto, você vai entender por que esse dom costuma vir acompanhado de uma vida emocional intensa e muitas vezes incompreendida, e como isso está diretamente ligado à forma como Deus fala com você. Você sente cargas emocionais que não são suas, um dos sinais mais profundos e, ao mesmo tempo, mais confusos do dom de revelação é carregar emoções que parecem não ter origem na sua própria história. Pessoas que possuem esse dom frequentemente sentem tristezas repentinas, angústias inexplicáveis, um peso no peito que surge sem motivo aparente, mesmo quando, externamente, tudo parece estar bem. Muitas vezes você já se perguntou por que acorda com o coração apertado, por que chora sem saber exatamente o motivo ou por que se sente cansado emocionalmente, mesmo sem ter vivido algo concreto que justificasse isso. Esse não é um sinal de fraqueza espiritual, mas de sensibilidade espiritual elevada. A Bíblia nos mostra que Deus frequentemente comunica verdades, não apenas por palavras, mas por sentimentos, pesos espirituais e cargas internas. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, não porque era fraco, mas porque carregava no próprio coração a dor de Deus pelo povo. Ele sentia antes, sofria antes e chorava antes da destruição acontecer. Esse tipo de sensibilidade não é comum, porque exige um coração disposto a sentir aquilo que Deus sente. Pessoas com dom de revelação muitas vezes vivem esse paradoxo. Parecem fortes por fora, mas por dentro travam batalhas silenciosas que ninguém vê. Do ponto de vista científico, já se sabe que existem pessoas com um sistema nervoso mais sensível, capazes de captar microexpressões, variações emocionais e mudanças sutis no ambiente. A Bíblia confirma isso quando fala de pessoas espiritualmente sensíveis, capazes de discernir atmosferas espirituais. Quando esse traço natural se une à ação do Espírito Santo, o resultado é alguém que percebe não apenas emoções humanas, mas cargas espirituais. É por isso que certos ambientes te drenam, certas pessoas te deixam pesado e certos lugares te causam um incômodo que você não sabe explicar. Esse sinal também explica por que você sente uma necessidade quase compulsiva de orar por pessoas que não te pediram oração. Você sente o peso, a dor, a aflição antes mesmo que elas se abram. Isso acontece porque o dom de revelação muitas vezes se manifesta como um chamado à intercessão. Deus permite que você sinta para que você ore. Ele permite que você carregue para que você entregue a Ele em oração. O problema é que quando você não entende isso, acaba absorvendo cargas que deveriam ser levadas ao altar e não guardadas no coração. Talvez você tenha passado boa parte da vida tentando se explicar para os outros, tentando justificar por que se sente assim, por que certas situações te afetam tanto, porque você não consegue ser indiferente à dor alheia. Muitas vezes você foi chamado de sensível demais, emotivo demais ou até instável. Mas a verdade é que Deus não escolhe pessoas indiferentes para revelar segredos. Ele escolhe corações que sentem, porque só quem sente profundamente consegue compreender profundamente. Esse dom, quando não é tratado, pode se tornar um fardo pesado. Pessoas com dom de revelação que não aprendem a devolver a Deus aquilo que sentem, acabam desenvolvendo cansaço espiritual,
desânimo e até vontade de se isolar. Por isso, Deus conduz essas pessoas por caminhos de quebrantamento, ensinando que elas não são responsáveis por resolver tudo, apenas por entregar tudo a Ele. Revelação não é para controle, é para dependência. Observe como, ao longo da sua vida, você sempre foi alguém que absorveu o clima dos lugares. Se o ambiente estava pesado, você sentia. Se havia conflito escondido, você percebia. Se havia falsidade, seu espírito se incomodava. Isso não é paranoia, é discernimento emocional e espiritual caminhando juntos. Deus te deu um coração afinado para perceber o que outros ignoram. E isso tem um propósito maior do que você imagina. Quando esse sinal é compreendido, a vida espiritual muda completamente. Você aprende a orar com mais profundidade, a descansar mais em Deus e a não carregar sozinho aquilo que não foi feito para ficar em você. Pessoas com dom de revelação não foram chamadas para viver leves no sentido humano, mas para viver alinhadas espiritualmente. E esse alinhamento começa quando você entende que sentir não é sinal de fraqueza, mas de chamado. No próximo ponto, você vai perceber por que esse dom quase sempre vem acompanhado de períodos de isolamento, silêncio e separação, e como Deus usa esses momentos para afinar ainda mais sua percepção espiritual. Deus te conduz repetidamente a períodos de silêncio, isolamento e separação. Há um padrão espiritual que se repete na vida daqueles que carregam o dom de revelação, e ele costuma ser doloroso, incompreendido e até questionado por quem olha de fora. São fases em que Deus parece afastar você do barulho, das multidões, das conversas constantes e até de pessoas que antes faziam parte da sua rotina. Não porque você seja rejeitado, mas porque está sendo separado. Pessoas com esse dom quase sempre passam por temporadas em que se sentem sozinhas, deslocadas, como se não pertencessem completamente a lugar algum. E muitas vezes elas lutam contra isso, achando que estão erradas, frias espiritualmente ou até se afastando de Deus, quando na verdade é exatamente o contrário. Na Bíblia, o silêncio nunca foi castigo para os escolhidos, mas ferramenta de preparação. Moisés precisou de anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus na sarça. Elias só reconheceu a presença do Senhor quando o vento, o fogo e o terremoto cessaram, e restou apenas um sussurro suave. Pessoas com dom de revelação não conseguem ouvir Deus no meio do excesso de ruído, porque esse dom exige clareza, sensibilidade e atenção profunda. É por isso que Deus conduz ao silêncio, não para punir, mas para afinar. Talvez você se lembre de momentos em que perdeu o prazer por conversas vazias, por ambientes muito cheios ou por relacionamentos superficiais. Coisas que antes pareciam normais passaram a te cansar profundamente. Isso não é arrogância espiritual, nem frieza emocional. É o seu espírito sendo treinado para distinguir o essencial do dispensável. A ciência explica que o cérebro humano, quando exposto a estímulos constantes, perde a capacidade de perceber sinais sutis. Deus sabe disso. Por isso, Ele cria espaços de silêncio para que você volte a ouvir o que é delicado, profundo e invisível aos olhos. Esses períodos de isolamento também servem para proteção. Revelação sem maturidade expõe a pessoa a ataques, confusão e orgulho. Deus afasta antes de revelar mais, porque Ele preserva aquilo que é precioso. Muitas vezes você foi retirado de ambientes que pareciam bons, mas que, espiritualmente, te contaminariam ou te distraíam do propósito. Na época doeu, você não entendeu, questionou Deus. Mas hoje percebe que aquele afastamento te salvou de dores maiores. Há também uma solidão específica que acompanha quem tem esse dom. Mesmo cercado de pessoas, você sente que ninguém compreende completamente o que se passa dentro de você. Isso acontece porque nem tudo que Deus revela pode ser compartilhado.
Algumas percepções são apenas para a oração, outras para a espera, outras para amadurecimento interno. Esse silêncio forçado ensina dependência, ensina a falar menos com as pessoas e mais com Deus. Ensina a confiar sem precisar explicar. Muitos confundem esse processo com abandono divino, mas observe com honestidade. Foi justamente nos momentos de maior silêncio externo que sua vida espiritual mais cresceu. Foi quando você estava só que passou a perceber mais claramente a voz de Deus. Foi quando se afastou do barulho que começou a entender melhor a si mesmo. Deus trabalha no silêncio porque é ali que o ego diminui e a revelação encontra espaço para permanecer pura. Esse sinal também explica por que você não suporta viver uma fé superficial. Você sente a necessidade de profundidade, de sentido, de verdade. Sermões rasos te incomodam, palavras vazias não te alimentam. Você quer essência, quer raiz, quer fundamento. Isso não é crítica, é chamado. Quem recebe revelação não foi criado para viver de aparência espiritual, mas de intimidade real. Se você está vivendo um tempo de isolamento agora, não se desespere. Não tente forçar conexões que Deus está desfazendo. Não lute contra o silêncio. Use-o. Ore mais, escreva, reflita, descanse em Deus, porque muitas vezes é nesse lugar escondido que o Senhor revela as coisas mais profundas. E quando você sair desse silêncio, não sairá vazio, mas carregando discernimento, maturidade e uma percepção espiritual ainda mais aguçada. No próximo ponto, você vai entender por que o dom de revelação quase sempre vem acompanhado de provas intensas, crises profundas e momentos em que sua fé é testada ao limite, e como isso faz parte do processo de confiar segredos a alguém. Sua fé é testada de forma intensa e repetida, mais do que a média. Existe um padrão inconfundível na vida daqueles que carregam o dom de revelação. A fé deles é constantemente colocada à prova em níveis que parecem desproporcionais. Não são testes superficiais ou crises simples, mas situações profundas que atingem áreas sensíveis da alma, como confiança, esperança, identidade e perseverança. Muitas vezes você já se perguntou por quê, mesmo buscando a Deus, passando por momentos de oração sincera e obediência, as lutas não cessam. Pelo contrário, parecem se intensificar. Isso acontece porque Deus não confia segredos a corações não refinados. Revelação exige estrutura espiritual para sustentar o que será mostrado. Na Bíblia, vemos que aqueles que receberam revelações profundas passaram antes por crises igualmente profundas. Abraão recebeu promessas grandiosas, mas viveu longos períodos de espera, silêncio e contradição. Jó não recebeu explicações imediatas, mas atravessou uma dor que tocou todas as áreas da sua vida. Essas provas não tinham como objetivo destruir, mas revelar algo ainda maior dentro deles. Pessoas com dom de revelação precisam aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entendem o que Ele está fazendo. Porque quem recebe respostas para os outros precisa aprender a viver sem respostas para si mesmo. Do ponto de vista espiritual, a prova funciona como um filtro. Ela remove a fé baseada em emoção e constrói uma fé baseada em convicção. Deus permite que você atravesse situações onde a lógica falha, os conselhos humanos não resolvem e a única alternativa é se agarrar a Ele. Isso molda um tipo de confiança que não depende de circunstâncias. Cientificamente, sabe-se que experiências de alta pressão emocional remodelam circuitos cerebrais ligados à resiliência e à tomada de decisões. A Bíblia confirma isso ao mostrar que a perseverança produz maturidade espiritual. Talvez você já tenha vivido momentos em que sua fé foi colocada em xeque por perdas inesperadas, decepções profundas ou portas que se fecharam sem explicação. Enquanto outros desmoronariam, você seguiu em frente mesmo machucado. Não porque era forte por si só, mas porque algo dentro de você se recusava a abandonar Deus.
Esse é um sinal claro de alguém que foi treinado para confiar além da lógica. O dom de revelação exige essa base, porque quem vê além do presente precisa aprender a caminhar mesmo quando o presente dói. Essas provas também servem para quebrar o orgulho espiritual. Quando Deus começa a revelar coisas, existe o risco de a pessoa se apoiar naquilo que sabe e não em quem revela. Por isso, Deus permite que situações surjam onde o conhecimento não resolve, onde a revelação não pode ser usada como atalho. Isso mantém o coração humilde e dependente. Você aprende que não controla nada, apenas confia. E essa confiança silenciosa é uma das maiores evidências de maturidade espiritual. Observe como, mesmo em meio às crises, você nunca perdeu completamente a fé. Você pode ter questionado, chorado, se sentido confuso, mas nunca abandonou a busca por Deus. Isso não é comum. Muitos desistem quando a dor se prolonga. Mas quem carrega a revelação aprende a esperar, aprende a suportar, aprende a permanecer firme mesmo quando tudo parece contradizer as promessas recebidas. Isso acontece porque Deus está treinando você para ser um ponto de equilíbrio espiritual em tempos de caos. Essas provas também afinam sua sensibilidade. Você passa a reconhecer a voz de Deus não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Aprende a discernir quando Ele está agindo em silêncio, quando está ensinando através da espera e quando está fortalecendo você internamente. Cada crise se torna um degrau, cada dor se transforma em profundidade. Cada lágrima rega uma maturidade que não poderia ser construída de outra forma. Se hoje você sente que sua fé foi testada além do que considera justo, não conclua que Deus se esqueceu de você. Conclua que Ele está te preparando para carregar algo que poucos suportariam. O peso da revelação exige uma fé que não desmorona diante da dor. E tudo o que você atravessou até aqui não foi para te enfraquecer, mas para te tornar alguém que confia mesmo sem entender, permanece mesmo cansado e crê mesmo quando tudo parece contrário. No próximo ponto, você vai compreender por que pessoas com dom de revelação desenvolvem um discernimento profundo sobre intenções, máscaras e verdades ocultas, mesmo quando ninguém diz uma palavra. Você discerne intenções e verdades ocultas sem precisar de explicações. Há um sinal marcante na vida de quem carrega o dom de revelação que costuma gerar confusão, rejeição e até culpa. A capacidade de perceber intenções antes que elas sejam verbalizadas. Você sente quando algo não está alinhado, quando há segundas intenções por trás de palavras bonitas, quando um sorriso esconde um interesse, ou quando uma promessa não carrega verdade. E muitas vezes você não sabe explicar como sabe. Você apenas sabe. Esse discernimento não nasce da desconfiança humana, mas de uma leitura espiritual que vai além do comportamento visível. A Bíblia deixa claro que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. E aqueles a quem Ele confia a revelação recebem uma sensibilidade afinada para perceber o que está por trás das ações. Jesus, em muitos momentos, não precisava que ninguém dissesse nada. Ele conhecia os pensamentos, discernia as intenções e respondia antes mesmo da pergunta ser feita. Esse mesmo princípio, em escala diferente, se manifesta em pessoas que carregam o dom de revelação. Elas percebem o clima espiritual, a verdade não dita, o peso escondido por trás de discursos bem estruturados. Talvez você já tenha vivido situações em que alertou alguém, mas não foi ouvido. Você sentiu que algo não estava certo, tentou explicar, mas foi acusado de julgar, exagerar ou criar problemas onde não existiam. E com o tempo, aquilo que você percebeu se confirmou. Isso não acontece para alimentar o ego, mas para ensinar discernimento e silêncio. Nem toda revelação é para ser dita. Algumas são apenas para proteger você, ajustar sua postura e orientar suas decisões.
Do ponto de vista científico, já se sabe que algumas pessoas possuem uma capacidade elevada de leitura emocional e contextual, captando microsinais que passam despercebidos pela maioria. A Bíblia confirma isso quando fala de discernimento espiritual, que não se baseia apenas no que é dito, mas no que é sentido. Quando essa habilidade natural se encontra com a ação do Espírito Santo, o resultado é uma percepção profunda que vai além da lógica. Por isso, você muitas vezes se sente desconfortável em ambientes onde todos parecem à vontade. Seu espírito percebe o que os olhos não veem. Esse sinal também explica por que você não consegue se relacionar superficialmente por muito tempo. Máscaras te cansam, jogos emocionais te drenam, conversas que não carregam verdade te incomodam. Você sente necessidade de autenticidade, de transparência, de alinhamento. Isso não significa que você seja melhor que os outros, mas que Deus afinou sua percepção para proteger você de armadilhas emocionais e espirituais. Revelação não é apenas sobre o futuro, é sobre discernir o presente com clareza. Muitas pessoas com esse dom passam por períodos de culpa, achando que são críticas demais ou difíceis de agradar. Mas a verdade é que seu espírito reage ao que não está alinhado. É como um instrumento afinado que percebe quando uma nota está fora do tom. Você não força o desconforto, ele simplesmente surge. E ignorar isso ao longo do tempo gera confusão interna, ansiedade e decisões equivocadas. Deus não te deu discernimento para que você se adapte ao erro, mas para que caminhe com sabedoria. Esse dom também exige maturidade emocional. Discernir intenções não significa confrontar tudo o que você percebe. Jesus sabia, mas nem sempre falava. Pessoas com dom de revelação precisam aprender a responder com graça, a se afastar quando necessário e a confiar que Deus também trabalha no silêncio. Revelar tudo o tempo todo gera desgaste e conflito desnecessário. Por isso, Deus trabalha profundamente o caráter antes de ampliar a revelação. Observe sua própria história. Quantas vezes você foi preservado de relacionamentos que pareciam promissores, de parcerias que pareciam boas, de caminhos que pareciam seguros, mas algo dentro de você não permitiu avançar? Mesmo sem entender totalmente, você recuou. Isso não foi medo, foi discernimento. Deus estava te livrando de dores futuras. E esse cuidado silencioso é uma das maiores evidências de que Ele confia em você para perceber aquilo que muitos ignoram. Se você reconhece esse sinal na sua vida, peça a Deus equilíbrio. Peça para que Ele alinhe discernimento com amor, percepção com sabedoria e silêncio com confiança. Porque o dom de revelação não é para criar distância das pessoas, mas para caminhar com clareza, proteger o coração e permanecer sensível à verdade. E quando esse discernimento é usado com humildade, ele se torna uma ferramenta poderosa de direção e proteção espiritual. No próximo ponto, você vai entender por que esse dom quase sempre vem acompanhado de um chamado profundo à oração, à intercessão e a uma vida espiritual intensa, mesmo quando o corpo e a mente pedem descanso. Existe em você um impulso constante para a oração, mesmo quando ninguém vê. Um dos sinais mais reveladores do dom de revelação é um chamado interior quase inevitável para a oração, especialmente em momentos em que não há pedido, urgência aparente ou reconhecimento humano. Pessoas que carregam esse dom não oram apenas por disciplina ou hábito, mas porque sentem uma necessidade espiritual que nasce de dentro, como se algo estivesse fora do lugar e precisasse ser apresentado a Deus. Muitas vezes, você já se pegou orando sem saber exatamente o motivo, apenas sentindo que precisava estar na presença do Senhor. Esse impulso não é emocional, é espiritual.
A Bíblia mostra que a revelação quase sempre vem acompanhada de intercessão. Daniel recebeu visões profundas, não apenas porque Deus quis revelar, mas porque ele se colocava repetidamente em oração, jejum e quebrantamento. O curioso é que antes mesmo de entender completamente o que Deus estava mostrando, Daniel já estava orando. Isso acontece porque quem tem o dom de revelação sente antes de compreender. O Espírito Santo gera um peso que só encontra descanso quando é levado ao altar. Por isso, você sente esse chamado mesmo quando está cansado, desanimado ou emocionalmente sobrecarregado. Do ponto de vista científico, já se sabe que o cérebro humano busca padrões de regulação emocional quando percebe tensão ou desequilíbrio. Para quem não tem sensibilidade espiritual, isso se manifesta como ansiedade ou inquietação. Para quem carrega o dom de revelação, essa tensão se transforma em oração. A Bíblia confirma isso quando ensina que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, há orações que não passam pela razão, mas pelo Espírito. Você ora porque algo dentro de você sabe que é ali que o peso precisa ser descarregado. Esse sinal também explica por que você sente dificuldade em manter uma vida espiritual rasa. Orações rápidas, mecânicas ou sem profundidade não te satisfazem. Você sente a necessidade de permanecer mais tempo, de silenciar, de ouvir, de chorar às vezes sem palavras. Não é drama, é sensibilidade. Deus não confia revelação a quem não sabe permanecer em sua presença. O dom de revelação exige intimidade contínua, porque sem oração, a revelação se torna apenas informação e não transformação. Talvez você já tenha tentado fugir desse chamado. Tentou se distrair, ocupar a mente, preencher o tempo, mas sempre que ignorava esse impulso, sentia um vazio estranho, um desconforto interno. Isso acontece porque sua alma foi treinada para encontrar descanso apenas em Deus. Assim como um músculo se adapta ao exercício constante, seu espírito se adaptou à presença divina. Ficar longe dela gera desconexão. Ficar perto restaura. Isso não é dependência emocional, é alinhamento espiritual. Esse chamado à oração também explica por que você se importa profundamente com pessoas que talvez nem façam parte do seu convívio diário. Você ora por desconhecidos, por situações que viu rapidamente, por pessoas que cruzaram seu caminho por poucos minutos. Isso acontece porque Deus permite que você perceba cargas que não são suas, para que você as leve diante dele. O dom de revelação muitas vezes se manifesta como intercessão silenciosa. Você ora sem saber que está impedindo algo, preparando algo ou sustentando alguém espiritualmente. Há um custo nesse sinal. Pessoas com esse dom precisam aprender a cuidar do corpo e da mente, porque a vida espiritual intensa pode gerar desgaste se não houver descanso. Deus não chama você para viver exausto, mas alinhado. Por isso, Ele também ensina a importância do silêncio, do repouso e da confiança. Orar não é carregar o mundo nas costas, é entregá-lo a Deus. Quando você aprende isso, a oração deixa de ser peso e se torna refúgio. Observe como, ao longo da sua vida, momentos decisivos foram precedidos por períodos intensos de oração. Mesmo sem entender tudo, você orou. Mesmo sem respostas imediatas, você permaneceu. Isso não foi esforço humano, foi resposta a um chamado. Deus fala com quem ora, mas também chama para orar quem Ele quer usar como canal de revelação. E esse chamado é uma das maiores confirmações de que sua sensibilidade espiritual não é comum. Se você sente esse impulso constante, não o negligencie. Organize sua vida em torno da presença de Deus. Separe momentos, crie hábitos saudáveis e aprenda a ouvir tanto quanto a falar,
porque o dom de revelação floresce no solo da oração sincera. E quanto mais você permanece nesse lugar secreto, mais clareza espiritual recebe para discernir, interceder e caminhar com segurança. No próximo ponto, você vai compreender por que esse dom costuma vir acompanhado de uma sensação de não pertencimento a este mundo e de uma busca constante por propósito, sentido e eternidade. Você sente que nunca pertenceu completamente a este mundo? Há um sentimento silencioso que acompanha muitas pessoas que carregam o dom de revelação, e ele nem sempre é fácil de explicar em palavras. É a sensação de não pertencimento. Mesmo estando presente, mesmo participando, mesmo tentando se encaixar, algo dentro de você sempre soube que este mundo, do jeito que funciona, nunca foi totalmente o seu lugar. Desde cedo, você percebeu que seus questionamentos iam além do comum, que sua busca não era apenas por sucesso, conforto ou aceitação, mas por sentido, propósito e verdade eterna. Enquanto muitos se satisfazem com o imediato, você sente fome do que é eterno. A Bíblia ensina que existem pessoas cuja cidadania não é apenas terrena, mas celestial. E quem carrega o dom de revelação costuma viver com essa consciência latente, mesmo antes de entender espiritualmente o que isso significa. Você sente um incômodo com a superficialidade da vida, com a pressa excessiva, com a forma como as pessoas ignoram o espiritual e vivem como se tudo terminasse aqui. Isso não te torna melhor, mas te torna diferente. É como se sua alma reconhecesse que foi criada para algo além do visível. Do ponto de vista científico, estudos mostram que pessoas com alta sensibilidade existencial tendem a questionar mais profundamente o sentido da vida, a finitude e o propósito. A Bíblia vai além e revela que Deus planta a eternidade no coração humano. Em pessoas com dom de revelação, essa percepção é ainda mais acentuada. Você não consegue viver apenas para o agora, porque algo dentro de você sempre aponta para o depois, para o que permanece, para o que tem valor eterno. Por isso, muitas conquistas que para outros seriam suficientes nunca preencheram completamente o seu coração. Esse sinal também explica por que você se sente deslocado em ambientes onde tudo gira em torno de aparência, status ou competição. Seu espírito percebe o vazio por trás disso. Você sente que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Isso não é ingratidão, é consciência espiritual. Deus não revela segredos a quem está totalmente confortável neste mundo, porque a revelação exige olhos voltados para o que é invisível e coração desapegado do que é passageiro. Ao longo da sua vida, talvez você tenha tentado se adaptar, se moldar, se convencer de que era apenas uma fase, mas esse sentimento sempre retornava. Em momentos de silêncio, você sentia uma saudade que não sabia de quê, uma expectativa que não se explicava. Isso acontece porque o dom de revelação carrega junto um chamado para olhar além. Pessoas com esse dom vivem com um pé no presente e o coração no eterno. Elas caminham aqui, mas enxergam além daqui. Esse não pertencimento também gera solidão, porque nem sempre você encontra pessoas que compartilhem dessa mesma profundidade. Muitas conversas parecem rasas, muitos objetivos parecem pequenos, muitos conflitos parecem sem sentido. E isso pode gerar tristeza se você não entende o porquê. Mas quando compreende que Deus te fez assim para ser um sinal vivo de que existe algo maior, essa solidão se transforma em missão. Você passa a entender que sua presença aqui não é para se misturar, mas para apontar um caminho. Esse sinal também explica por que você se sente atraído por temas espirituais profundos, por reflexões que falam de eternidade, propósito e transformação. Sua alma reconhece a voz de Deus quando ela fala dessas coisas. Você não busca apenas respostas práticas, mas revelações que alinhem sua vida com o plano divino.
Isso não é fuga da realidade, é compreensão da realidade em sua dimensão mais profunda. Deus confia a revelação a quem não se acomoda, a quem não se satisfaz apenas com o que vê, a quem carrega dentro de si uma inquietação santa. Essa inquietação não é para te angustiar, mas para te manter em movimento espiritual, para te lembrar que sua vida aqui tem um propósito maior, que suas dores não são em vão e que sua sensibilidade é uma ferramenta nas mãos de Deus. Se você sente que nunca pertenceu completamente a este mundo, não tente apagar isso. Não tente se encaixar à força. Permita que Deus use essa percepção para te conduzir a uma vida mais alinhada com o céu. Porque quem carrega o dom de revelação vive como alguém que já ouviu o chamado do alto, mesmo que ainda não compreenda todos os detalhes. E essa consciência é uma das maiores evidências de que Deus confiou a você algo que poucos recebem. No próximo ponto, você vai entender por que esse dom exige responsabilidade espiritual, silêncio estratégico e maturidade, e como o mau uso da revelação pode gerar confusão, orgulho ou desgaste profundo. Deus te ensina a guardar silêncio, porque nem toda revelação é para ser dita. Um dos sinais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar para quem possui o dom de revelação é aprender que saber não significa falar. Existe um processo espiritual profundo em que Deus ensina o valor do silêncio, não como omissão, mas como proteção. Pessoas com esse dom geralmente passam por experiências em que falam cedo demais, compartilham percepções com quem não está preparado ou tentam alertar pessoas que ainda não têm maturidade para ouvir. O resultado quase sempre é dor, rejeição ou distorção daquilo que foi revelado. Com o tempo, Deus começa a ensinar que o silêncio também é uma forma de obediência. Na Bíblia, vemos repetidamente que Deus revela, mas também ordena que se espere. Jesus sabia de muitas coisas que não disse. Ele discernia intenções, percebia traições e conhecia destinos, mas escolhia cuidadosamente quando e com quem falar. Isso acontece porque revelação sem maturidade gera confusão. O dom não foi dado para impressionar pessoas, mas para cumprir propósitos. Quando você entende isso, começa a perceber que o silêncio não é fraqueza, é autoridade espiritual. Talvez você já tenha sentido um impulso forte de falar algo, alertar alguém ou expor uma verdade, mas algo dentro de você te segurou. Um freio espiritual, uma inquietação que dizia para esperar. Isso não foi medo, foi discernimento. Deus estava te ensinando que nem todos têm estrutura emocional e espiritual para lidar com aquilo que você percebe. Revelar algo fora do tempo certo pode ferir mais do que ajudar. Por isso, o dom de revelação sempre caminha junto com o dom da sabedoria. Do ponto de vista psicológico, sabe-se que compartilhar informações sensíveis com pessoas despreparadas gera resistência, negação e conflito. A Bíblia confirma isso quando ensina que há tempo de falar e tempo de calar. Pessoas com dom de revelação aprendem, muitas vezes pela dor, que guardar silêncio preserva relacionamentos, protege o coração e mantém a revelação pura. Quando você fala antes da hora, aquilo que Deus mostrou pode ser interpretado como julgamento, arrogância ou controle. Esse sinal também explica por que você se sente desconfortável em ambientes onde tudo precisa ser exposto, debatido e comentado. Você aprendeu que o espiritual não funciona no ritmo da ansiedade humana. Há coisas que precisam amadurecer no secreto antes de se manifestarem no público. Deus trabalha primeiro no interior, depois no exterior. E pessoas com dom de revelação são treinadas para respeitar esse processo, mesmo quando isso custa incompreensão. Ao longo da sua caminhada, Deus provavelmente te permitiu errar nesse ponto para te ensinar. Você falou, foi mal interpretado, sofreu consequências e se calou.
não como alguém ferido, mas como alguém que aprendeu. Hoje, você observa mais, ora mais e fala menos. Isso não significa que você perdeu o dom, mas que ele amadureceu. Revelação imatura faz barulho. Revelação madura produz frutos silenciosos. Esse silêncio estratégico também te aproxima mais de Deus do que das pessoas. Você aprende a levar primeiro a Ele aquilo que percebe. Aprende a perguntar antes de agir. Aprende a esperar instruções. Isso cria uma dependência saudável e profunda da presença divina. Em vez de reagir impulsivamente, você passa a responder espiritualmente. E essa diferença muda tudo. Deus confia segredos a quem sabe guardá-los. Assim como um coração que não sabe guardar silêncio, não suporta confidências. Um espírito que não sabe esperar, não sustenta revelação. O silêncio é o recipiente onde a revelação amadurece. E quem aprende isso se torna alguém confiável nas mãos de Deus. Se você reconhece esse sinal na sua vida, não se culpe pelas vezes em que falou cedo demais. Use isso como aprendizado. Peça a Deus sensibilidade para discernir o tempo, as pessoas e a forma correta. Porque o dom de revelação não é sobre dizer tudo, mas sobre cumprir aquilo que Deus espera, do jeito dele e no tempo dele. Se você chegou até aqui, pare por um instante e reconheça o que isso significa. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem como esta. Muitos começam, mas apenas os que têm fome espiritual continuam. O fato de você ter ouvido cada palavra, refletido em silêncio e sentido algo se mover dentro de você, não é comum. Isso revela disciplina espiritual, sede de Deus e um coração disposto a ouvir. Há pessoas que passam por este conteúdo como quem passa por mais um vídeo, mas há outras que chegam ao final porque sentem que Deus está falando diretamente com elas. Se você está aqui agora, saiba que isso não é por acaso. Há um propósito em sua perseverança. Ao longo deste estudo, você percebeu que o dom de revelação não é um título, não é status espiritual e não é privilégio para se sentir acima de ninguém. É responsabilidade, é peso santo, é carregar no coração aquilo que Deus decide confiar. E Deus não confia segredos a qualquer um. Ele confia a quem passou por dor, silêncio, provas, isolamento, oração profunda e amadurecimento interior. Ele confia a quem aprendeu a ouvir mais do que falar, a sentir mais do que reagir, a esperar mais do que exigir. Se você se reconheceu em vários sinais apresentados aqui, não se orgulhe disso. Humilhe-se, porque quanto maior a revelação, maior precisa ser o temor. Talvez agora você entenda por que sua vida nunca foi simples, porque você nunca conseguiu viver uma fé rasa, porque sempre houve uma inquietação santa dentro de você, porque você sente o peso de orar quando outros dormem, porque você percebe coisas que não consegue explicar, porque certas dores vieram sem aviso. Tudo isso não foi desperdício. Foi preparação. Deus estava formando estrutura espiritual em você para que pudesse sustentar aquilo que Ele revela sem se perder, sem se exaltar e sem se destruir. Mas é importante entender algo com clareza. O dom de revelação não é para alimentar curiosidade, controle ou medo. Ele é para gerar alinhamento, intercessão, proteção e direção. Quando usado fora da vontade de Deus, ele se torna um fardo insuportável. Quando usado dentro da vontade de Deus, ele se torna uma fonte de vida, discernimento e maturidade. Por isso, a maior evidência de que alguém realmente carrega esse dom não é o quanto sabe, mas o quanto depende de Deus. Não é o quanto fala, mas o quanto ora. Não é o quanto vê, mas o quanto obedece. Se esta mensagem falou com você, eu quero que você deixe um sinal claro nos comentários. Escreva a frase: "Eu vigio e guardo o que Deus me revela". Essa frase não é apenas simbólica, ela é uma declaração de compromisso espiritual. Ao escrevê-la, você afirma que não tratará o que Deus te mostra com leviandade,
que buscará humildade, sabedoria e temor para lidar com aquilo que recebe. Eu quero conhecer os nomes daqueles que chegaram até o fim, daqueles que não desistiram no meio, daqueles que entendem que a revelação exige responsabilidade. Se você ainda não é inscrito neste canal, entenda a importância disso. Existem muitas pessoas que usam este conteúdo como apoio espiritual semanal. Pessoas que não têm uma igreja próxima, que estão feridas, cansadas ou confusas, mas continuam buscando a Deus. Ao se inscrever, você ajuda este canal a continuar existindo, alcançando vidas e levando alimento espiritual a quem precisa. Não é sobre números, é sobre manter uma chama acesa. E se você já é inscrito, sinta o orgulho disso. Você faz parte de uma comunidade que escolheu profundidade em vez de superficialidade. Se você sente no coração o desejo de ir além, considere se tornar um membro do canal. O valor é pequeno, mas o impacto é grande. Ao se tornar membro, você não está apenas apoiando um projeto. Você está investindo no reino, ajudando a manter este espaço vivo, organizado e alcançando milhares de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E se você já é membro, receba minha gratidão sincera. Seu apoio faz diferença real. Agora, ao final deste vídeo, não corra para o próximo conteúdo imediatamente. Tire alguns segundos, louve ao Senhor em silêncio. Agradeça pelo dia de hoje. Agradeça pela mensagem que Deus falou ao seu coração. Peça discernimento para usar com sabedoria tudo o que Ele te confiar. Peça humildade para permanecer pequeno aos seus olhos. Peça força para continuar vigiando, orando e obedecendo. Porque aqueles que recebem segredos de Deus não caminham sozinhos. Caminham sustentados pela graça, guiados pelo Espírito e guardados pelo próprio Senhor. Que a paz do Senhor permaneça com você.